situação da pobreza, como que se estima? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Tem um parecido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça, trazendo para você hoje um tema muito interessante. A nossa convidada, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, vai tratar sobre a monogamia como princípio do casamento e da união estável. Fique ligado nestes nossos blocos com tantos valores importantes para serem tratados. Para começar, quem compõe a nossa bancada é a doutora Herta Padilha de Oliveira, que é vice-presidente do IPAM, o Instituto Paulista de Magistrados, que faz esta parceria com a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, para a realização desse programa. Ela também é juíza de Direito no Fórum de Santo Amaro. Doutora Herta, seja muito bem-vinda. E nós temos como nossa convidada especial hoje no programa a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Ela é pós-doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ela é doutora e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela é a presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, e é a sócia fundadora do Escritório de Advocacia Regina Beatriz Tavares da Silva, Sociedade de Advogados. Doutora Regina, seja muito bem-vinda. Uma satisfação estar aqui, ainda mais ao lado de tão brilhantes juristas como estas duas senhoras que aqui estão. Obrigada. Nós sabemos que a senhora apresenta algumas palestras pelo Brasil, fora também, e trouxe para nós um tema bem importante, que é a questão da monogamia como princípio do casamento e da união estável. Então eu começo perguntando o que é poliafeto ou poliamor? Sua pergunta é excelente, porque são expressões sedutoras. Falam em amor, em afeto, e por isso adoçam, criam um glacê retórico, ou seja, é uma forma de dizer que uma relação de um homem com duas mulheres, ou de uma mulher com dois homens, ou 3, ou 4, ou 5, porque não seria o céu o limite, o inferno é que seria o limite, poderia ser esse tipo de relação aceito e tutelado pelo direito. Tá? Então são expressões enganosas, são expressões falaciosas, que na verdade significam poligamia. Bigamia quando é um homem que se relaciona com duas mulheres. Né? Ou poligamia, que obviamente tem o mesmo significado. E foi muito importante esta sabatina que ocorreu agora, recentemente, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em relação ao candidato, ao professor Luiz Edson Fachin, a ministro no Supremo Tribunal Federal. Foi importante por quê? Porque os senadores foram informados a respeito do verdadeiro significado do que é união simultânea, união paralela, poliamorismo, poliafetividade, e perguntaram de uma maneira muito clara ao candidato o significado destas expressões e fazendo uma ligação direta com poligamia. Né? E isto veio esclarecer, né? Eu acho que há muitos, porque realmente muitos estavam atentos a todo essa divulgação na mídia, inclusive, né? Não só durante a sabatina, mas anterior e posterior à sabatina, que vamos parar de usar expressões enganosas. Poligamia é isto, a relação de um homem com duas mulheres, de uma mulher com dois homens, né? Poligamia, poliginia, mas enfim, tudo dentro da expressão poligamia. E que não é tutelada pelo direito. Este tipo de relação não recebe a tutela jurídica. Um dos princípios para o reconhecimento das uniões homoafetivas é justamente deslocar o foco da questão patrimonial para a questão do afeto. E a gente tem percebido que a jurisprudência tem caminhado nesse sentido de encontrar no afeto o fundamento da família. Qual que é exatamente a posição do afeto em relação a isso? É claro que em todas as relações, doutora Herta, de família, o afeto, a harmonia, né, que é levada exatamente pelo afeto,
são de extrema importância. O que aconteceu nos últimos tempos, que é o que chamam a crise do direito de família, é uma ideia de que o afeto, o amor, seriam os principais valores jurídicos. E aí tudo passa a ser permitido, inclusive poligamia, inclusive bigamia, até mesmo contra o Código Penal, que prevê como crime a união de uma pessoa casada e que se casa novamente com outra pessoa, né? Aliás, é interessante depois nós voltarmos um pouco a este tema, né? Sendo que, né, o afeto, ele é relevante, mas ele não é um valor jurídico. Conversando com vários ministros no Superior Tribunal de Justiça, nos vários despachos, inclusive, que faço como advogada e que acabamos falando a respeito de temas acadêmicos, inclusive, né, e dos posicionamentos das instâncias superiores, inclusive nas relações homossexuais ou relações entre duas pessoas do mesmo sexo, cujos direitos eu, particularmente, e pela ADEFAS também, defendo há muitos anos. Que direitos são esses? São patrimoniais, são financeiros. Né? Não é o afeto que se está defendendo quando se atribui direito numa relação homoafetiva ou homossexual. Né? É direito à pensão alimentícia quando essa relação se dissolve, é direito a partilha de bens, quando essa relação se dissolve, é direito sucessório quando há dissolução por morte. Então, esta confusão, né, que acabou por ser feita entre afeto como sentimento e afeto como valor jurídico, e até uma expressão data vênia mal utilizada e mal criada, não mal criada no sentido de deseducada, eu digo de uma inspiração realmente que considero ruim, homoafetividade, né, levou muito a esta perda, né, do que é o significado efetivamente do direito, que protege o quê? Protege as pessoas, protege seu patrimônio e leva, inclusive, a uma monetarização do afeto, que é muito perigoso. Se nós pudermos voltar a isso, seria bastante interessante. Então, nós iremos a um rápido intervalo e logo mais retornaremos para falarmos um pouquinho mais sobre essa monetarização do afeto. A situação da pobreza, como que se estima? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, Ou existem outras espécies de agressão? Judiciário tem aparecido. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora.
situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Judiciário tem uma parecida. Estamos de volta a mais um programa Diálogos de Justiça, tratando hoje sobre a questão da monogamia como princípio do casamento e na união estável também, tendo como convidado especial a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que é a presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, que você pode depois acessar o site, ficar ligado, buscar mais informações. E em parceria com a Unisa, nós temos também o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado pela doutora Herta Padilha de Oliveira, que é juíza de direito e que faz parte do nosso programa. No primeiro bloco, nós deixamos aí uma pergunta, doutora Herta. A doutora Regina estava... Aliás, doutora Evelise, tem que dizer aqui que a doutora Regina, eu tive o privilégio de ser aluna da doutora Regina. Eu gosto dessas conexões. Naquela época, não vou dizer o ano em respeito a nós duas, mas naquela época... Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. A doutora tinha escrito, acho que a sua tese de mestrado, a dissertação de mestrado, que era o dever de assistência imaterial entre cônjuges. Era a dissertação de mestrado, né? Que lindo. Já se discutia naquela época a questão do afeto, pela sua relevância. Hoje, a senhora acabou de colocar um desvio de foco. Existe um direito ao afeto? Se existe um direito ao afeto, ele pode ser monetarizado? A gente pode cotizar? Quer dizer, haveria um direito à indenização pela ausência do afeto? Sua pergunta também é muito boa, porque não existe direito ao afeto. Existem deveres que resultam das relações de casamento, das relações de união estável, que são aquelas relações no plano de fato que formam uma entidade familiar, nas relações entre pais e filhos. Dentre esses deveres está o dever de assistência material e imaterial, que é o respeito, é a proteção pela vida, pela saúde, pela integridade moral, pela honra, enfim, aquele apoio, aquele constante cumprimento, né, até espontâneo, de um dever de assistir, não só materialmente, mas imaterialmente um ao outro no casamento e na união estável. Isso não é direito ao afeto, né? E é aí que a confusão muitas vezes se instala. Há um acórdão muito interessante no Superior Tribunal de Justiça que acabou por não fazer justiça. Exatamente porque, desde o início, o advogado que representou o filho, que estava ali sem o cuidado, a assistência, que tinha sido abandonado pelo pai, baseou esta demanda em afeto, falta de afeto. E, obviamente, que quando chegou na instância superior, no Superior Tribunal de Justiça, os ministros consideraram que afeto não é dever, afeto não é direito, e, portanto, este filho não teria direito à indenização. Parece uma diferença que é pequena, que não faz diferença, mas não, afeto é sentimento. Claro. Tá? E quando falou das relações homossexuais ou homoafetivas, repito, prefiro, né, usar a expressão homossexual, porque senão nós temos que falar que somos todos, que não somos homossexuais, somos heteroafetivos. Né? O que vejam não é uma realidade, né? Então começa por aí, né? Somos heterossexuais ou homossexuais, que podemos ou não ter afeto e podemos ou não constituir família. Então, não se nega a liberdade das pessoas de viverem a 3, a 4, a 5, cada um faz o que quer, é uma questão para um divã de psicanálise. Mas no direito não há direitos a atribuir nesse tipo de relação. E quando se pretende, num argumento falacioso, ou seja, mentiroso, enganoso, de que, como há hoje a proteção às uniões entre pessoas do mesmo sexo, isso seria um passo para a proteção das uniões em poligamia, isto é um erro de falta de leitura mínima da nossa Constituição Federal. As uniões homossexuais, elas são protegidas de acordo com o artigo 226, parágrafo 3º, que diz que a entidade familiar é formada por 2 pessoas. A união homoafetiva ou homossexual, ou entre 2 pessoas do mesmo sexo, ela só merece proteção quando ela é formada por 2 pessoas. Senão, ela passará a ser a vida como uma união que não merece a proteção do direito de família e do direito sucessório.
Então não é um passo para o reconhecimento da poligamia. Efetivamente não é. Protejam-se, sejam protegidas as uniões entre pessoas do mesmo sexo como entidades familiares, desde que formada por 2 pessoas. Agora, nesse contexto, a senhora deixou bem claro dizendo que estas uniões não teriam essa proteção, todavia parece que há um projeto de lei de estatutos das famílias que transfere aí para estas espécies de relações extraconjugais algumas responsabilidades. Como é que isso está sendo avaliado? Esse projeto de lei que se chama Estatuto das Famílias, porque tem um outro projeto de lei que se chama Estatuto da Família, não se pode confundir um com o outro. Então, vamos falar desse Estatuto das Famílias. A ideia é exatamente de família plural, liberdade total, as pessoas com base no afeto e na sexualidade têm toda a proteção, inclusive as amantes e os amantes. Que, quando uso essa expressão, e que também gostei muito da sabatina agora em relação ao candidato, porque os senadores usaram a expressão, né? O senhor defende o direito dos amantes ou das amantes, já que o candidato a ministro, por enquanto candidato, participa de um instituto que é exatamente o instituto que fez este projeto. A pergunta foi feita diretamente, porque é essa expressão, amantes, né? Esse projeto propõe que os amantes ou as amantes tenham direito à pensão alimentícia e à partilha de bens e à indenização. Ou seja, se uma relação de mancebia, uma relação extraconjugal, termina, se esse estatuto viesse a ser aprovado, porque é apenas um projeto de lei, a amante teria direito de receber pensão alimentícia e ainda teria o direito de ser indenizada, possivelmente pelas benesses que ela não teve em relação às benesses que a esposa teve. Ou seja, é um patente absurdo, né? A amante sabe o que está fazendo. Ela não pode ser vitimizada. Ela sabe que vive com um homem casado, um homem que vive em união estável, que assume o risco, né? E não querer atribuir a poligamia, como pretende este malfadado projeto de lei Estatuto das Famílias, dentre outras propostas absurdas que não vêm ao caso e ao tema, mas que podem ser tratadas numa outra ocasião. Iremos para um rápido intervalo e contamos com sua presença logo depois. A situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Anota aí.
Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. A situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Judiciário tem um parecido. Estamos de volta com mais um programa Diálogos Justiça, tratando de um tema bem importante, com a convidada especial, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, e representando o IPAM, a vice-presidente do Instituto, a doutora Herta Padilha de Oliveira. Tratando sobre a questão da monogamia, sendo aí um dos deveres dessas relações, seria interessante, doutora Regina, a senhora pontuar para nós em locais que no mundo se aplicam o princípio da monogamia e da poligamia. Isso também é muito importante, porque quais são os continentes, né, começando por continentes, em que se adota a monogamia no casamento, na união estável? Praticamente todos. Toda a América, portanto, todos os continentes americanos, temos. Toda a Europa, a maior parte da Ásia e a Oceania. Onde se aplica a poligamia? Alguns poucos países asiáticos, poucos, e na maior parte do continente africano. E daí eu pergunto, qual é o continente mais pobre do mundo? Do menor IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando se fala em pobreza, não é só a pobreza no sentido econômico e financeiro, né? O IDH que mede vários índices de desenvolvimento humano. São exatamente esses que adotam a poligamia. Angola, que dos países africanos é exatamente aquele mais evoluído, é um país monogâmico, né? Então isto tem alguma razão de ser, né? A poligamia forma um regime tribal, algo que é de involução e não de evolução nas relações humanas. Né? E, portanto, né, vamos também pensar duas vezes, especialmente no Congresso Nacional, quando se vier a examinar esse projeto de lei Estatuto das Famílias, porque atribuir direito de pensão alimentícia de indenização para amantes significa abraçar, institucionalizar a poligamia. Então, a gente calcula que em breve vai começar a se deparar com problemas dessa natureza, porque como o Brasil tem sido um país eleito por muitos refugiados, né, que tem fugido justamente da região africana e do próprio Oriente, ali em situações precaríssimas muitas vezes, em razão de guerra civil, em razão de perseguições políticas, eles vêm para o Brasil com uma situação instituída, que é a situação poligâmica, né? Então, normalmente vêm com suas respectivas mulheres. Como fica a situação dessas pessoas se, eventualmente, no decorrer da vida aqui no Brasil, eles resolverem se separar ou ocorrer alguma coisa em relação a essa relação? Essa questão é palpitante e tormentosa, né? E eu vou fazer uma pergunta para a doutora. Somos monogâmicos aqui no Brasil. Um casal, então, formado por um homem e uma mulher, vai morar num país africano ou em algum país da Ásia que aceite a poligamia, poderia exigir o dever de fidelidade? Ou, a partir do momento que chegasse esse casal monogâmico lá nesse outro país poligâmico, tudo seria possível, né? Essa questão é muito complexa. É lógico que ela envolve normas de direito internacional privado, né? Mas me parece que, como esse casamento foi realizado fora, num país que aceita os costumes poligâmicos, o direito deve proteger essa família como uma família
com as normas de instituída, direito né? de família, com as normas, exatamente, com as normas de direito sucessório, né? Mas isso não significa que vai ser um exemplo a ser transportado para o nosso país, porque a infelicidade do direito de família, especialmente direito de família, e que agora tenta também ir para o direito das sucessões, é fazer da exceção a regra. Né? É verdade. É verdade. Aliás, como em tudo, né? É a gente verdade, sempre vê dentro do- que se é criam verdade. normas específicas para situações que são a exceção em vez de tutelar a exceção. Como Acaba- exceção. É. Como exceção, exatamente. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Foi assim um privilégio nós termos a sua presença. E antes de encerrarmos, qual é o seu recado especial para as famílias que nos escutam? Que as famílias que nos escutem lembrem que não têm só direitos, que os membros da família têm direitos e têm deveres nas mais diversas relações, inclusive, portanto, no casamento e na união estável, já que esse é o tema do programa. Porque é muito fácil pensar em liberdade, direito à liberdade, de exercício livre, né, do que bem entende, mas não se pode esquecer que o direito ele serve exatamente para impor limites. E na imposição destes limites estão os deveres, está a necessidade de cumprimento desses deveres sob pena da aplicação de sanções. Isto para quê? Para a organização da nossa sociedade, porque o direito serve à organização da sociedade. Doutora Regina, nossa gratidão pela sua presença e já está convidada para voltar novamente. Com muito prazer. Obrigada, doutora Herta. Obrigada da parceria. Obrigada, doutora Regina, pela presença. Foi realmente uma satisfação reencontrá-la aqui hoje. Satisfação toda minha. E a você que nos acompanha também a nossa gratidão. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem aparecido